descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro. Let's go back to the chorus. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar e eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, Jesus. Eu te adoro, Deus de amor. Deus de sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Então, Deus... Vocês viram o logo nosso, como é que ficou? Pastor Kelly, can you go up one? Pastor, can you go up one? So, olha como é que ficou. Português agora. Ministério Evangelho da Graça, compartilhando a luz da verdade de Deus com o mundo perdido. Glória a Deus. Então, you can come down. So, na semana passada, acho que eu vou ter que desligar aquele negócio ali que estão... Na semana passada, Deus colocou no meu coração para falar com vocês a respeito... Ok. Acho que melhorou um pouco. Então, na semana passada, Deus colocou no meu coração para a gente estar falando a respeito do... o desejo de Deus com a criação de Deus, né? A gente falou como Deus ele formou o homem, qual era o desejo de Deus para cada um de nós, e aí veio o pecado, e o pecado rompeu com aquele plano que aparentemente parecia que... Deixa eu ver se eu tiro aqui. Aparentemente parecia que estava tudo perdido, que Deus ele tinha perdido o plano dele.
E o interessante é que Deus ele já não tinha perdido o plano dele, tão somente ele já tinha tudo preparado. E qual era o desejo de Deus? Que os planos que ele tinha desde o início do mundo, desde a fundação do mundo, aquilo que ele sonhou para mim e para você, isso já estava tudo planejado e iria vir através de Jesus Cristo. Então, eu gostaria de... I'm going to ask Pastor Kelly to go to the next. You can go down. Let's see if we can... Então, e eu coloquei o tema da mensagem, se é que a gente pode dar um tema, fala sobre as boas novas de Jesus. As boas novas de Jesus, que significa evangelho. O texto, nossa igreja em inglês, ela se chama Gospel of Grace Minister. Ou seja, evangelho da graça. Da graça de quem? De Jesus. Por que da graça? Porque a gente não merecia. A gente é um pecador. Eu não sei se vocês lembram semana passada, e eu não sei se já passou pela cabeça de vocês isso, de quando a Eva pecou e você falar assim, cara, por que que a Eva foi comer daquela fruta, man? Por que que a Eva deu ouvido? Por que que Adão deixou isso acontecer? E eu falei isso com vocês, não sei se vocês vão lembrar, eu disse assim, você sabe que todos os dias a serpente vem querer buzinar no ouvido da gente para fazer alguma coisa errada? Então, da mesma forma como nós somos pecadores por natureza, nós temos a autoridade, nós temos o desejo de sim obedecer ou não obedecer. Porque nós somos frutos do pecado, nós nascemos do pecado. E o desejo de Deus é que, através de Jesus Cristo, tudo fosse restaurado da mesma forma. Aquilo que Deus ele planejou para mim e para você, o desejo de Deus, através de Jesus Cristo, foi que a gente conseguisse recuperar aquilo que o diabo, ele, com o pecado, ele rompeu. Eu digo para vocês o seguinte, eu tinha um texto no meu coração, e hoje eu trabalhando, Deus colocou no meu coração João capítulo 1. I'm gonna see, João capítulo 1. E eu estava assim, Deus, tu quer falar? Amém. Então vamos lá. E olha aqui que João capítulo 1 diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu não sei se vocês vão conseguir comparar o que eu estou lendo aqui com Gênesis. O que diz lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse daqui é como se fosse o recomeço do mundo. Se você pegar e analisar, você vai ver que há uma semelhança muito grande com o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, com o capítulo João, do versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns textos dizem que o princípio era a palavra, tá? Então, cada Bíblia tem a sua versão. Ele estava no princípio com Deus. Você vê que quando Deus ele diz assim, ó, haja luz, e houve luz. Só para acender a memória de vocês, eu não sei se vocês já pararam, irmã Jane, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1 diz, versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Você já parou para pensar que Deus estava criando, que Deus disse para que a luz existisse, no versículo 3, antes do sol, nós estávamos no primeiro dia, a luz estava sendo criada no primeiro dia, e só viemos a ter sol no quarto dia. Já parou para pensar nisso? Ou não? Esse texto de João, ele explica isso para mim e para você. Olha só o versículo 4. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece aonde? Nas trevas,
e as trevas não a compreenderam. Essa luz, quando Deus está lá no início, que ele fala, haja luz, Deus estava apresentando Jesus para a natureza. Jesus já estava lá no Antigo Testamento. E se você for parar para analisar, existem algumas situações de que não houve luz para uns e houve luz para outras pessoas. Tipo, no início, né, antes do sol nascer, antes de Deus criar o sol, melhor dizendo, nós já tinha, a luz já existia. Eu não sei se vocês vão lembrar na praga de quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, uma das pragas foi a escuridão no Egito. Só que o povo de Israel tinha luz. Como é que você me explica isso? O que eu quero que isso comece a nascer no seu coração, o desejo que eu quero passar para você é o seguinte: antes de qualquer coisa acontecer, já começou em Deus. A Bíblia fala que Ele é o princípio e o fim. Quando o seu problema começou, Deus já sabia há muito tempo, porque no Salmo 139 diz que Ele já tinha escrito toda a sua vida, antes, quando você estava no ventre, antes de você nascer. E isso traz para mim algo que a cada dia eu começo a refletir, Senhor, e muitas das vezes nós passamos por situações na nossa vida, como eu disse na semana passada, e volto a repetir, porque Deus ele planejou algo para nós. Deus ele planejou algo para que a gente pudesse seguir a palavra de Deus. E muitas das vezes, até hoje, ainda damos ouvido para o que a serpente fala. Então, não podemos falar mal de Eva. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós pecamos, nós falhamos, seja em pensamentos, palavras ou em atos. Mas você vem me chamar aqui hoje para poder falar que eu sou pecador? Isso aí eu já sei. Eu não chamei você aqui para dizer que você é um pecador. O desejo do meu coração é para dizer que Deus ele conhece você, mesmo assim sendo pecador, e Ele ama você. E o plano de Deus para mim e para a sua vida é que, independente do meu pecado e do seu, porque o nosso pecado ele já está perdoado até o último dia da nossa vida, o problema da humanidade não é o pecado. O problema da humanidade é não reconhecer que Deus é a única solução, que Deus ele enviou seu Filho único para que pudesse restaurar aquele rompimento do pecado, que o pecado fez, a ligação que tinha entre mim e Deus, quando o pecado veio, rompeu isso. Então Jesus ele foi enviado justamente para que pudesse restaurar essa questão que era o pecado, que nos separou de Deus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Você já passou por situações que às vezes você vê que não tem mais como. Eu digo para você o seguinte, quando o povo estava no Egito, Deus ele queria libertar o povo através de Moisés. E Deus ele falou com Moisés foi lá para poder várias vezes, Faraó, liberta o meu povo. E a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Moisés. Mas Deus ele tinha um propósito nisso. Eu penso que Deus ele tinha um propósito nisso. E muitas das vezes situações que passam na nossa vida, Deus ele tem um propósito nisso. Deus ele tem situações que nós aprendemos. Eu não sei se foi com a Rafaela, ou esses dias eu estava conversando com alguém, e a gente falou assim, alguém falou assim, eu acho que nunca ninguém pensou nisso. Se eu pudesse voltar aos meus 17 anos, com toda a sabedoria que eu tenho, seria tão bom, né? Isso já são para os mais idosos, os mais novinhos talvez não vai ter tanto erro quanto quem já viveu bastante. Mas para uma pessoa que já viveu muito, que ela olhe para trás hoje, eu imagino que ela começa a refletir na vida dela e olhar essas coisas que ela de repente fala assim, cara, se eu pudesse eu não teria feito isso. Se eu pudesse eu não teria vivido isso na minha vida. Eu penso que se eu for perguntar para qualquer um de nós, mesmo quando criança, por que eu subi naquele pé de manga? Minha mãe falou para eu não subir lá, caí, me machuquei. A gente tem cicatrizes na nossa vida de coisas que foram escolhas nossas. Assim como Eva escolheu ouvir o que a serpente tinha falado para ela, nós também, muitas das vezes, escolhemos tomar as decisões.
Aquela árvore que estava no centro se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vejo os meus filhos hoje como... Eu vi, por exemplo, a Kemi, ela não está aqui, eu vou aproveitar. Depois ela ouvir, ela vai falar. Às vezes ela chega para mim, minha filha, e fala assim, papai, você não sabe. Você não sabe. Eu falei, como assim que eu não sei? Não, é porque é desse jeito, é assim, e você não entende o que eu estou falando. Aí eu falo, filha, o papai tem pelo menos 30 anos a mais na terra do que você. Você já parou para pensar nisso? Você já viu quanto caminho a gente já percorreu na sua frente? Assim foram os nossos pais, que percorreram por muitos caminhos, por dificuldades, e ele nos ensinou, não bota o dedo na tomada, você vai tomar choque. Às vezes, quando a gente não quer saber, a gente quer enfiar o dedinho lá e quer sentir o prazer de tomar um choque. Isso é assim na nossa vida. E Deus estava com um processo com o faraó. Deus queria fazer algo no coração dele, queria mostrar tanto para os egípcios como para o povo de Israel que existe um Deus chamado Deus Eu Sou, que Ele vê a minha e a sua situação, que Ele sabe aquilo que a gente está passando, que Ele ouviu o clamor daquele povo que estava lá cativo, estava lá preso no Egito, querendo fugir, embora depois estava querendo voltar, mas tudo bem. Porque assim, às vezes a gente é assim, já parou? Você quer uma coisa, daqui a pouco você muda de ideia. Mas Deus queria fazer algo na vida deles. E o que eu queria falar era sobre essa luz, que Jesus disse, Ele é a luz, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E o que aconteceu? Teve uma das pragas do Egito que ficou escuridão, não se via nada. Porém, o povo de Israel tinha luz. E aí você diz, como assim? Será que você consegue entender que o mundo que a gente vive hoje está numa escuridão terrível? Gente, é só coisa quando vem para o nosso telefone, é só roubar o fulano, assaltar o fulano, é só o que a gente vê na política, seja na liderança, seja onde for, a gente não consegue ver algo que a gente entenda que é algo interessante. É sempre algo que é ruim. E por que é isso? É porque o mundo está vivendo uma escuridão por não querer seguir Jesus. Deus, Ele criou o mundo, todas as vezes que Ele terminava de falar, o que Ele falava? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. O mundo é ruim? Não. Ele está ruim porque ele está sendo governado por alguém que não tem o seu coração voltado para Deus. Você lembra que eu falei semana passada aqui? A gente pode ir lá no presidente hoje, presidente, você precisa mudar. Talvez a gente não vai conseguir ir lá. Mas o que a gente faz? A gente começa dentro de nós. Eu começo dentro de mim. Eu começo dentro de mim. Eu consegui mudar. I change, I got it, thank you. Não, you go up. E olha só, o versículo 8 diz, não era ele a luz, isso vai falar de João Batista, não era João Batista, não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Aonde? Jesus Cristo. João Batista está lá batizando o povo, João Batista veio preparando e ele falava assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse homem era Jesus Cristo, que vinha falando. João Batista foi o que veio falando, o que vai vir depois de mim, esse é o cara. Eu só estou aqui, não sou ele, mas eu estou aqui para, a Bíblia fala, não era ele a luz, não era João Batista, mas ele estava ali para que testificasse a luz. Ali estava Jesus, a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Ou seja, todo homem, toda mulher que veio ao mundo, ali estava Jesus para iluminar as nossas vidas. Mas hoje, nós nascemos. Será que somos realmente a imagem e semelhança de Deus?
Nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus quando a gente peca. Quando a gente pecou lá no Jardim do Éden, a gente pecou. Até antes do jardim, nós estávamos com essa ligação. Veio o pecado, nós perdemos essa ligação. Só que Jesus, ele vem, sabe para quê? Para poder reconciliar o homem com ele de novo. E a partir do momento que a gente entende, que a gente reconhece que Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou seu Filho para que morresse por mim e por você. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, uma vez o pastor Kelly deu esse exemplo aqui, e é tipo assim, você imagine que... Porque Deus, tipo assim, ele tinha todo o seu poder, toda a sua glória. Então ele fala sobre o chihuahua. Você imagine que tem um monte de chihuahuazinho ali, os cachorrinhos. E aí fala assim, para você poder salvar aquela humanidade ali, você vai ter que ser um chihuahua também. E aí ele se transforma no chihuahua, agora ele vem, faz tudo certinho, e ele consegue salvar aquilo ali. Eu falo para vocês poderem entender, é para você poder compreender, nós como homens, imagina a gente se transformar num cachorrinho, né? Um pouco humilhante. Agora você imagine para Deus ter que se transformar num homem pecador e não tendo pecado, se passando por um homem pecador sem ter pecado. E essa escuridão que a gente vive hoje é justamente porque nós preferimos fazer do jeito que a gente quer. Não, eu vou comer do fruto e eu vou ter o conhecimento do bem e do mal e eu vou arcar com os meus problemas. Quando Adão e Eva pecaram, para ficar mais bonito, quando Adão e Eva pecaram, automaticamente eles perceberam que ele estava nu. Eles estavam nus e se esconderam. O pastor Kelly, ele dá um exemplo aqui. I'm going to tell your name a couple times. It's a good thing. Estou falando com ele que eu vou usar o nome dele algumas vezes aqui. Olha só que interessante o simbolismo de Jesus. Eva come do fruto, automaticamente ela morre. A Bíblia fala, se você comer do fruto, você vai morrer. Eva está morta. E Adão está ali. Ou seja, Eva morreu, está aqui embaixo. Adão está lá em cima. Então, a Eva pega do fruto e oferece para Adão. E Adão está aqui. Se eu não comer do fruto, ela está morta, ela vai ficar separada de mim, eu não vou poder mais ter relacionamento com ela. A Bíblia não está falando isso, ok? Isso é só uma conjectura, é só um exemplo, que eu acho que é bem interessante isso. Então Adão, ele come do fruto. A partir do momento que ele come do fruto, o que ele faz? Ele se iguala a ela e ele pode ter um relacionamento de novo com ela. Agora trazendo para o lado de Jesus. Adão e Eva pecaram, se afastaram, perderam um contato, não tem mais relacionamento com Deus. Os olhos deles foram abertos, mas na verdade eles ficaram cegos. Eles ficaram cegos. Eu falei isso na semana passada, usei até um exemplo de um profeta. Abre os olhos dele para que eles vejam. Maior é o que... Olha quantos soldados tem com a gente, falando do profeta. A partir do momento que eles pecaram, eles ficaram cegos. Eles morreram. Então, Deus, ele olha para o homem e fala assim, acabou. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Eu posso me desfazer de quem eu sou, me humilhar, me transformar num homem pecador para ser igual a eles, mesmo sem ter pecado. Então, Deus, ele vem, entra no corpo de Maria como um bebê, que a semente vem do Espírito Santo, ela é engravida do Espírito Santo, e Jesus, ele vem como homem, se tornando um homem, mas sem pecado nessa terra. E viveu nessa terra sabendo o que eu e você passamos. Porque você pensa que a luta que você passa é diferente da de cada um. Todos nós temos uma luta, todos nós temos uma dificuldade. Mas a partir do momento que a gente entende que a luz estava ali,
que a luz verdadeira estava ali, que ela ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os judeus, até hoje, os judeus, ou grande parte, não são todos, porque existem judeus que reconhecem Jesus como Messias. Mas grande parte dos judeus, eles não creem. Tanto que a numeração dos anos dele é 5.000 e alguma coisa. Enquanto a gente do Ocidente, a gente parou, zerou, né? Tem antes de Cristo e depois de Cristo, eles não têm isso. Eles é um número só, porque eles não creem que Jesus é o Messias. E nós cremos. E o que é Goldal? Ele veio para que era seu e os seus não receberam. Mas a todos, olha só isso aqui, ó. Mas a todos quanto o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então eu digo para você o seguinte, você tem essa chance de voltar a ser o filho de Deus. Lembra da foto da mensagem passada? Que você está olhando e reflete Jesus? A gente pode voltar a ser a semelhança de Jesus. A partir do momento que a gente recebe, a gente entende que Jesus é o homem que Deus enviou para poder recuperar, fazer que essa aliança venha a ser refeita de novo. Quando a gente o quê? Quando a gente recebe ele. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, ele lá no início, ele disse, haja luz, haja firmamento. Esse haja era o Verbo que estava em ação. E hoje ele se transformou em carne, quando ele veio como Jesus Cristo. O anjo apareceu para José e para Maria e disse, você vai colocar o nome dele de Emanuel, Deus conosco. E a partir do momento em que esse Deus Emanuel, que a gente recebe ele, quando a gente fala, Deus, eu preciso de ti. Esse verbo, vê se você entende o que eu vou falar. Esse verbo começa a se fazer carne em nós. Assim como Jesus, que era uma simples palavra, que ele estava desde a fundação criando todas as coisas, e ele veio ao mundo, e ele morreu sem ter errado, sem ter pecado, e ele ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Hoje ele tem a chave da morte. Aquele que crê em mim nunca mais morrerá. Então, a partir do momento que a gente recebe esse Deus em nós, e ele faz parte da nossa vida, a gente começa a ter a presença de Deus em nós. E uma coisa que às vezes a gente como cristãos, a gente não percebe, eu não sei se muitas das vezes eu não sei se alguns já perceberam isso. Isso passou comigo, e olha, eu vou dizer para você, eu luto para poder vencer isso. Porque é muito fácil a gente falar o crentez, a gente falar Jesus, a gente cantar, é muito fácil. Mas você querer viver o que Ele quer que a gente viva, é esse que é o verbo se fazendo carne. Eu não sei se você consegue entender. É quando eu falo assim, eu amo a Jesus e tal. Só que Jesus fala assim, você me ama? Você ama o seu irmão? Ah, não, aquele meu irmão ali, eu não quero muito papo com ele, não. Se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a mim que você não vê? Você, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E muitas das vezes, Deus coloca pessoas ao nosso redor, para que a gente abençoe ela, sem esperar nada de volta dela. Para que você possa contribuir, para que você possa abençoar. Quantas vezes parece situações na sua vida que você contribui, que você abençoa, que você faz algo. Mas o que eu quero deixar para nós hoje aqui, além do que eu já falei, enfatizar. Porque na minha vida, irmã Jane, eu falo para você, porque a irmã Jane já me conhece já tem um tempo. E nós estávamos em outra igreja,
E eu digo, eu era muito religioso. Eu ainda estou lutando muito. Eu digo para você, tá aqui a esposa sabe. Porque é muito fácil, gente, é muito fácil você vir aqui em cima, contar a história da Bíblia, entender o texto, você passar isso para a pessoa. Isso é uma coisa. Mas quando você incorpora o Espírito Santo dentro de você e fala assim, Senhor, que esse verbo se torne ação em mim, para que através da ação que ele está sofrendo em mim, as pessoas possam sentir o teu toque. Então, eu e você, quando a gente recebe Jesus dentro da gente, agora nós temos esse rei dentro da gente. Nós temos essa autoridade que eu falei para vocês. Você que não assistiu, se não assistiu, tem que voltar lá e assistir de novo, porque eu falei sobre isso, essa autoridade que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus os abençoou e fala para a gente governar. Então Deus ele nos fez para sermos governadores, para governar. E essa autoridade ela só vai vir a partir do momento que esse verbo se transforma em carne, que ele deixa somente de ser palavras que saem da nossa boca. E eu falo para você por mim. Minha esposa ela está aqui. E ela é uma das que fala assim, prega a sua vida para as pessoas. Prega o que você é. Prega o milagre que Deus tem feito na sua vida. E é isso que a gente precisa fazer hoje. Você sabe o que veio no meu coração hoje? Você já viu aquele texto que fala que... A gente já ouve muito falar, né, que não vai ter mais Bíblia, que a gente está... I think China, they cannot have Bible, right? On China, or... Alguns países eles não podem ter Bíblia. Não pode. E aí eles pegam a Bíblia, ele rasga uma página escondidinho. Grava isso aí hoje, hein, porque eu quero essa página, porque eu tenho outra pessoa querendo aprender. E a gente precisa estar com essa palavra dentro do nosso coração, sabe por quê? Vai ter um momento que a gente não vai poder, de repente, ter uma Bíblia para compartilhar. Mas a minha vida e a sua vida vai ser testemunho de vida de Jesus para os outros que verem a gente. Você consegue entender isso? Quando ele olhar para você e vai falar assim, Jane, eu vejo que você é mulher de Deus. Pelas suas atitudes, pelo seu falar, pelo seu andar, eu vejo que você é mulher de Deus. Eu quero esse Deus que você tem, Jane. Porque não é por muito falar, não é por muito cantar, não é por muito tocar, mas é por fazer, às vezes em secreto, aquilo que você faz em secreto. Você e Deus é onde Deus ele recompensa você. Então que essa palavra possa arder no meu e no seu coração. Deus tinha colocado outro texto de Marcos para eu poder falar, eu cheguei aqui e eu coloquei esse texto de João para poder passar para vocês isso hoje. E é o que vai ficar para mim e para você. E o verbo se fez carne. Será que a gente só anda falando de Bíblia? Ou será que a gente quer viver Jesus mesmo? E eu sou o primeiro a dizer que estou lutando, que tenho colocado isso diante de Deus, para que a minha vida venha a ser um exemplo de vida para as pessoas que me veem, para as pessoas que olhem para mim. Porque se eu não vivo Jesus, para que eu vou falar? Qual é a autoridade que eu vou ter para falar para alguém? E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus ele possa abençoar você com essa palavra. E eu sempre vou estar passando porque o nosso culto está sendo gravado e de repente pode ter uma pessoa que esteja vendo e eu quero dizer para você que seja aquilo que você está passando na sua vida. De repente você pensa que você está numa escuridão, só que antes de o sol ter criado, Jesus veio para clarear essa humanidade. Então, antes do seu problema existir, já existe a luz. Sabe quando está tudo nublado? O sol está lá em cima. Pode ser que você está olhando, só está vendo nuvens, problemas, dificuldades na sua vida. Só que Jesus ele está aí, onde você está agora, e você tem essa oportunidade de dizer, Senhor Jesus, eu não quero mais viver desse jeito. Muitas das vezes já participávamos de igreja, já cantamos, já pregamos, e hoje, de repente, estamos longe dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você agora, aonde você estiver,
Fala com Deus, abre o seu coração e fala, Senhor Jesus, eu quero realmente que tu venha ser carne, que esse verbo, que não venha ser só mais palavras faladas, mas que venha se transformar em carne dentro de mim, que é o que o meu corpo, que a minha boca, que os meus olhos possam manifestar a tua glória, Senhor, para que eu e a minha casa servamos ao Senhor. E você pode dizer, Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero que tu entre no meu coração, eu quero que tu habite na minha vida, eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar a você, aonde você estiver nesse momento. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus? Alguém tem algum pedido para fazer? Algum pedido de oração? Está todo mundo bem? Não é que está todo mundo bem, né? Sempre tem uma... Sempre tem uma coisinha. Mas a gente vai estar agradecendo. Senhor Jesus, queria te agradecer por essa palavra, Senhor, por esse momento que a gente esteve aqui juntos. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço pela vida da Rafaela, do seu esposo, da sua família, dos seus filhos, da sua irmã, Senhor, que tu possa abençoar aquele lar, em nome de Jesus, ó Pai, que tu possa continuar abençoando aquela família, Senhor, no propósito, Senhor, dando saúde, dando sabedoria, Senhor, com os seus filhos. Senhor, eu te peço pela vida da Jane, Senhor, que tu possa abençoar a sua vida, Senhor, o seu propósito, Pai, aquilo que ela tem colocado diante de Ti. Senhor, que Tu continue fortalecendo, que Tu continue dando sabedoria, entendimento, Senhor, naquilo que ela precisa fazer, Deus. Senhor, que Tu possa continuar abençoando a minha família. Eu te agradeço pela vida do pastor Kelly, sua família. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa continuar sustentando essa escola, que Tu possa continuar sustentando, Senhor, as famílias da igreja americana, Senhor. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão nos assistindo online agora, que Tu possa abençoar a cada uma, Senhor, dando força, Senhor, dando sabedoria, e que a Tua palavra venha se fazer carne, e que possamos dar a vida, Senhor, porque sabemos que nada do que fizermos vai contribuir para o que Tu já fizeste, porque é somente através da Tua graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é Teu dom, Senhor, é dom de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos dê uma boa noite, na Tua paz, e, Senhor, um bom final, um bom resto de semana. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Está terminado. Deus abençoe a sua vida. Bom final de semana. Beleza?